está oficialmente aberta. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos lá, porque amanhã eu irei, amanhã eu vou lá apreciar uma gostosa feijoada, sim, uma feijoada com a réstia de coentro. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo do livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond. E interessante que nós estamos na fase das famílias dinásticas, que essa semana o meu amigo André me mandou um vídeo, na verdade eram dois, sobre a sociedade secreta Burschenschaft, uma sociedade secreta de cunho de origem alemã, foi fundada por um alemão aqui no Brasil, e essa sociedade secreta, a Burschenschaft, ela é responsável pelo estado de coisas em que estamos, já que ela vem operando aqui desde a proclamação da República. Na verdade, ela foi a responsável pela proclamação da República, que todo mundo falsamente atribuiu à maçonaria, mas tinha essa sociedade por trás, e ela vem operando, e o resultado da mente dos seus artífices é esse inferno que nós estamos, essa bagunça chamada Brasil. Todavia, eu quero fazer qual que é o paralelo entre ela e a aula de hoje? Por que eu estou falando disso? Porque ontem eu até vi, o Kim Paim fez um dossiê Burschenschaft, dossiê Burschenschaft, a maior sociedade secreta do Brasil, as famílias e os oligopólios nacionais. Dossiê Burschenschaft, a maior sociedade secreta do Brasil, as famílias e os oligopólios nacionais. Em que ele falou exatamente aquilo que eu falo sempre. Foi uma observação que ele fez em relação às famílias dinásticas, que parece que só vão trocando de famílias. Eu não falei isso, e já comprovei isso através da família Kennedy, que na verdade são as mesmas famílias. É como, eu vou usar uma figura de linguagem aqui que é a Prisca utiliza muito, mas erroneamente. É como uma cobra que vai trocando de pele. No caso, essa cobra é a família e a pele seria o nome da família, que vai sendo trocado. É até interessante ver esse material. Procura Kim Paim, dossiê Burschenschaft,
Shaft. E vão lá, vocês verão isso. E eu vou fazer depois uma série só sobre essas famílias que operam no Brasil. Não vai ser ligada, no caso, ao estudo dos exilados da capela, porque senão vai inflar muito e vai sair muito do contexto. Embora esteja ligado, o negócio tem uma simbiose aí. O que a gente precisa entender é que na pirâmide hierárquica da nova ordem mundial, cada pavimento é regido, tem a sua história própria. Quanto mais perto do topo, mais poder esses grupos têm, e cada um vai operando com níveis de poder específicos para o pavimento. E no caso disso daí, desse grupo que é chamado de Abucha, esse nome aí, ganhou a alcunha de Abucha. Esse grupo da Abucha opera, claro, que dentro do Brasil. Em todo caso, eu quero tratar exatamente dessas famílias para dar uma demonstração mais próxima de como elas vão trocando de nome, como a cobra vai trocando de pele. Aliás, como eu já recomendei aqui para vocês, você já deve ter visto o Highlander. Quem não viu, assista o Highlander, ok? Mas vamos para a aula de hoje. Na sequência nós vamos conversar um pouco mais disso, para ter uma noção de como atuar. Porque no domingo, por exemplo, teve a manifestação aqui na Avenida Paulista. Eu fui, muito emocionante, tal, depoimento da nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, muito emotivo. E você vê essa maldade toda que está sendo feita contra essa família Bolsonaro. E eu já falei, nós deveríamos ter o espírito de um Carlos Lacerda, como eu mostrei já para vocês, e não deixar isso acontecer. Ir para a luta, porque a ideia deles, como é que eles operam? Eles querem destruir o símbolo da direita, que é o símbolo do povo. Nosso povo é conservador. Eles não estão dando a mínima para isso. Eles querem o quê? Poder. Eles acham que eles têm autoridade o suficiente para exercer o poder. E nós temos que desabilitá-los. E eu estou mostrando isso na outra série, que são as regras para erradicar os radicais, que é uma orientação do presidente Javier Milei. Então, para quem quer saber como agir, procura a série Regras para Erradicar os Radicais. Ok? Mas vamos para o estudo de hoje e a gente vai conversar. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Richard Banerjee, ao cunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 9. A linhagem Rockefeller. Em 13 de janeiro de 2021, no blog Mochileiro Místico, publicado foi o artigo ao cunhado de "Onde está a verdade na democracia?". Lendo-se nele que o Conselho de Relações Exteriores nasceu em 1921, após a Conferência de Paz de Paris, onde, com a assinatura do Tratado de Versalhes, se encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Como fundadores, tendo Allen Dulles, Charles Seymour, Christian Herter, Edward House, Eustace Percy, Harold Temperley, Herbert Hoover, James T. Shotwell, James Warburg, Lionel George Curtis, Walter Lippmann e John Davison Rockefeller. Nota: o Conselho de Relações Exteriores está no 4º ou no 10º degrau da pirâmide hierárquica da nova ordem mundial. No 4º, contando de cima para baixo, e no 10º de baixo para cima. Ok? Eu resolvi pôr os dois pontos de vista, de quem manda e de quem obedece. Obedece não, é escravo. Do senhor e do escravo. Os escravos somos nós. Ademais, nos dias 9, 30 e 31 de maio de 1954, 150 pessoas se reuniram no hotel Bilderberg, em Otsbeek, na Holanda, com o intuito de evitar a Terceira Guerra Mundial, sendo que essa turma tinha como principais expoentes o príncipe Bernhard, da Holanda, Ernest George Schneider, Sir Harry Pilkington, Henry John Weiss, Joseph Peter Spang Jr., Pierre Bonvoisin, Vittorio Valletta e David Rockefeller.
o neto, assim criando o infame grupo de Bilderberg. Quem fala muito desse pessoal é aquele lá, o nosso amigo português lá, Sérgio lá. Ele os define como o que fez o Fake Judge lá. Fugiu o nome dele, pô. Daqui a pouco eu lembro. O Sérgio, ele vai lá, todo ano tem um encontro do grupo de Bilderberg e fala que é o encontro dos demônios. Mas vamos lá. Deixa eu pegar rápido aqui. Pegar o nome certo dele aqui. Eu vou dar o nome certo dele aqui. Sérgio Tavares. Vou dar o nome certo dele. Sérgio Tavares, nosso amigo Sérgio Tavares. Todo ano ele vai ao infame grupo de Bilderberg e fala que são o encontro dos demônios. Que é gente que não foi eleita, gente que não teve um voto, gente que não paga um chope para ninguém, mas que escolhe os destinos da humanidade, como a mais infame ainda, a Agenda 2030. Todavia, a relação entre a família Rockefeller e a humanidade não para por aí. Em 20 de abril de 2024, no site da Brasil Paralelo, publicado foi o artigo alcunhado de Como a família Rockefeller conquistou sua riqueza e passou a investir em pautas sociais controversas. Lendo-se que John Davison Rockefeller nasceu no dia 8 de junho de 1839 na cidade de Richford, em Nova York. Depois de sair do colégio, decidiu fazer um curso básico de contabilidade na Folsom Mercantile College. Logo após sua graduação, começou a trabalhar como auxiliar em uma firma de produtos agrícolas. Todavia, aos 20 anos, ele abriu seu primeiro negócio no ramo agrícola, comprando e vendendo grãos, carne e outros produtos. Então, John decidiu ir para além do ramo agrícola. Em 1864, ele investiu no ramo de combustível fóssil. Inicialmente, a empresa de Rockefeller cresceu em um ritmo baixo. Contudo, a situação mudou a partir de investimentos que fez nas refinarias da região de Titusville, no estado da Pensilvânia, onde uma jazida de petróleo foi descoberta. É aquilo que eu falo sempre, a questão do... Eu sei da questão do Onassis. Esses caras parece que eles têm uma sorte do cão, hein, meu? Eles têm uma sorte do cão. O Rockefeller foi investir na região lá, justo na região onde apareceu uma incrível jazida de petróleo, e o negócio dele, que estava devagarinho, de repente expandiu. Eles têm uma sorte. O Onassis também, vocês lembram? Dá uma olhada no Onassis para vocês verem melhor isso. Questão dele, dos investimentos dele. O homem investiu em navio justo quando o mundo ia precisar de navio, quando estourou a Segunda Guerra Mundial e o governo norte-americano precisaria de navios, e ele pôs os petroleiros para ir para lá. Dá uma olhada no programa. E o Rockefeller foi investir na região de Titusville, na Pensilvânia, onde, por uma incrível coincidência, uma jazida de petróleo foi descoberta. Uma incrível coincidência. Em 10 de janeiro de 1870, juntamente com Henry Flagler, fundou a Standard Oil Company, a maior refinaria de petróleo da época. Para se manter no topo, Rockefeller criou estratégias para acabar com a concorrência. Uma tática usada era de cobrar preços, presta atenção, uma tática usada era de cobrar preços abaixo do custo de produção, levando as empresas concorrentes a perder espaço no mercado. Consequentemente, com a falência das refinarias menores, Rockefeller as comprava por preços mais baixos do que o normal. Vamos lá. Imagine um empreendimento como uma pizza. Uma pizza que entre os 8 pedaços estão distribuídos o orçamento da empresa. Sendo que, em 6 fatias, pensa, pizza tem 8 pedaços. 6 fatias
estão computados os custos de mão de obra, produtos e outras ferramentas mais. Em uma das duas restantes está o custo com a parte promocional da coisa, a verba com propaganda. Muita empresa, só parando aqui, eu como trabalho com comunicação, eu sei, e muita empresa não vai para frente porque ela não investe em propaganda. Eles não têm a fatia da propaganda. Parte do custo do orçamento tem que ser destinado à propaganda. As pessoas têm que saber que a sua empresa existe, que ela tem produtos. Eu vejo isso, como publicitário, eu vejo isso sempre. Cara, hoje eu não estou mais, sou mais aqui no ramo do jornalismo, mas quando trabalhava unicamente com publicidade, o que aconteceu? O cara me chamava, ô Matheus, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tá, cadê o custo de propaganda? Como custo de propaganda? Você tem que ter um orçamento para eu poder estipular, para eu fazer o plano de investimento da empresa. Eu não posso ir lá fazer um orçamento, trazer para ver se você aprova. Não, já tem que ter um orçamento para eu fazer o plano. Porque sem um plano não dá para você fazer estabelecer uma agenda de propaganda. O cara fica, agenda? Nós temos que fazer uma agenda mensal de ações de marketing para publicizar as ações da empresa. O cara, Então, 8 pedaços. 6 é o custo com mão de obra, matéria-prima e coisa e tal. Limpeza da empresa, tudo isso. 1 é a verba de propaganda. E o outro é a outra, e no outro pedaço está o excedente, ou seja, a ponderação do imponderável, como a licença médica de um funcionário, acidentes, falta de luz, falta de água ou uma privada entupida. Sim, dentro do 7º, do 8º pedaço, o último pedaço, você tem que ponderar o imponderável. O que é? Falta de luz, falta de água, computador que pifa. Você vai comprar um computador novo, você vai mandar arrumar uma privada que está entupida, você tem um desentupidor, você vai chamar uma empresa para desentupir. Infiltração, ou seja, são os acidentes. Que tem um bar que eu frequento aqui, o Viana, onde o gerente está falando, eles já têm uma verba com quê? Com prejuízo. É prato que quebra, copo que quebra, cerveja que congela, gente que forte sem pagar. Você já tem que ter uma previsão disso. Para quê? Um pedaço para não comprometer as outras fatias da pizza. Ok? Mas vamos lá. Na pizza do Sr. Rockefeller, dos 6 pedaços, eu já separei os 2, propaganda e excedente, dos 6 pedaços, ele separava 2. São 6 pedaços. Dentro dos 4, ele colocava toda mão de obra, produção e tudo, e ele separava 2. Um era para poder fuder com os oponentes. Sim, ele abaixava o preço do seu produto e o segurava por um determinado tempo. Tempo suficiente para quebrar com a concorrência. Sim, ele tem que ter um tempo, porque esse pedaço é um orçamento estabelecido. Ele não pode exceder esse orçamento, porque senão ele compromete as outras fatias. Você tem que começar a tirar pedaço de outras fatias para compensar. Então ele tinha o quê? Já uma previsão de gasto, que é para manter o preço abaixo do mercado, e o tempo que ele ia fazer isso, ou seja, ele tinha que ter uma gente infiltrada na empresa do concorrente para conhecer o orçamento dele. Para quê? Para estipular um prazo para ferrar com o cara, para fuder com ele. Ou seja, porque tem o custo de produção, o que é o custo de produção? É o preço mínimo, é o preço in natura, é o preço que você investe na coisa. A empresa, ela tem que ter o quê? Uma margem de lucro que envolve o quê? Cobrir primeiro o investimento e depois poder fazer novos investimentos. Ou seja, é como se fosse fazendo uma outra pizza. É o material da outra pizza. Estão entendendo? E é o que faz. Ele abaixava, ele usava essa fatia para quê? Para fuder com a pizza dos rivais. Porque o pessoal não ia ter dinheiro
para enfrentar. E aí ele tinha um outro pedaço da pizza já preparado, o orçamento dele. O outro pedaço era para comprá-las quando à beira da falência. Sim, assim que a empresa dos outros começava a falir, porque não tinha como enfrentar, ele tinha que mandar funcionário embora, reduzir produção. Ele ia lá com a outra fatia da pizza e adquiria a empresa. Ou seja, adquiria mais mercado, ele ia tomando o mercado. Lembra quando eu falo que o negócio funciona como um jogo de futebol americano? Ele ia tomando jardas, ele ia tomando território. E assim ele foi dominando a coisa. É assim que funciona uma mente alienígena, com projetos de longo prazo. Tudo é projeto de longo prazo. Tudo é projeto de longo prazo. A bucha aí, para vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo eles estão aí? Desde os anos 30. A bucha está trabalhando aqui no Brasil desde os anos 30. Só para você ter uma ideia. Nós estamos em 2025. Daqui a pouco, daqui a 5 anos eles vão completar. Que eles foram fundados oficialmente em 1930. Em 2030 eles vão estar completando 100 anos de atuação. Isso é mente alienígena. Alguém pensa em um projeto de 100 anos? É um projeto de 100 anos com a cobra trocando de pele. E aprontando um monte de coisa. Como no caso aqui do Sr. Rockefeller, Sr. John Davison Rockefeller, que entrou no mercado de petróleo e se valeu, descobriu uma jazida em Titusville, deve ser Titusville, não sei se é Tutus, não sei a pronúncia, mas eu vou falar Titusville. Descobriu uma jazida por sorte, o negócio dele começou a prosperar, começou a crescer. E aí ele começou a fazer o quê? Fuder com a concorrência. Projetos de longo prazo. Uma sorte do campo, muitas coincidências. Quando eu for fazer a matéria da bucha, vocês vão ver a quantidade de coincidência, é muita coincidência. Muita coincidência que projetos de longo prazo. E aí o Sr. Rockefeller começou a partir para o outro próximo passo, que é o domínio da humanidade. Dito isto, eu encerro a aula de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vem, vamos para a descrição do programa. A descrição do programa estão os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui ó, o meu livro aqui ó, A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar. Aí tem o meu outro livro, esse para os adultos, A Saga de Kid Winchester. E aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição. Gente, força no Pix, nós vamos ter uma surpresa, hein? Teremos uma surpresa aí, graças ao Pix. Então, força aí. E PayPal, o pessoal do estrangeiro, ó, palmas para vocês. Vocês também contribuírem muito para essa surpresa que teremos aí. Ok? Dito isso, aí tem o link da Boutique do Cuesta, para você comprar suas bags. Hein? Estamos em guerra, hein, gente? Temos que estar uniformizados para vencer o combate. E com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí está o link ó, de Onde Está a Verdade na Democracia? Artigo do blog O Mochileiro Místico, que eu escrevi em 2021. Ok, gente? Aí tem o link do contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, e pedir o contato do Naldo. E aí tem o grupo do Cuesta do X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Bom, gente, vamos pelo WhatsApp aí. O WhatsApp é o nosso canal mais estreito de comunicação. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acordos, ok? Outro dia eu pus uma foto do Naldo lá no WhatsApp, hein?
no grupo do Cuesta do WhatsApp, foto que o Denilson mandou. Denilson, eu coloquei a foto lá, a turma ficou conhecendo o Naldo. Todo mundo já sabe quem é o Naldo. Acho que é por isso que o pessoal não está indo lá. Dito isto, próximo evento, atenção, atenção Denilson, todos os carros, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, faça como humano, no sábado, dia 13 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 13 de setembro de 2025, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, o faça como humano. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!